Olá, como vai? Eu sou Carlos Homfeld, criador do Desenvolvimento Neurocreativo, DNC, e do Milionário Neurocriativo. Vamos agora para Mecanismos Cerebrais, número 3. Lembram-se que no último filme eu expliquei para vocês sobre pressão emocional, que é onde ficam acumuladas todas as emoções negativas, porque nós não temos um órgão para compreender, processar e compreender as emoções negativas. Lembram disso? Esta pressão emocional gera expectativas. A principal expectativa é atender ao alívio dessa pressão emocional. Consequentemente, nós interpretamos que a nossa realidade vai providenciar todos os meios que nós precisamos para este alívio. Isso nós expressamos por atos e palavras. Ok? Lembram-se disso? Então vamos agora continuar. Outro mecanismo agora que funciona junto com este. Tá? Então vamos lá. Aquilo que predomina, a emoção predominante, é a que determina a maneira que nós vamos nos expressar. Tá? Ou nós encaramos o meio ambiente e as pessoas como hostis, agressivas, e nós nos encolhemos, ou nos tornamos mais agressivos ainda, dependendo do nosso perfil. Ok? E o conflito existe. Ou você é massacrado, ou você gera conflitos. E você briga, e você discute por qualquer coisa, em qualquer lugar, ou discutem com você e por aí vai. Ok? Muito bem. Se você, por outro lado, você tem a frustração como principal motivador, o que acontece? Você vai expressar por atos e palavras a tua frustração. Ó vida, ó dor. Lembra do Lip Hard? Aquele desenho? Pois é. Você vai começar a se expressar assim. Nada dá certo comigo, ninguém me compreende, e por aí vai. Isto afeta diretamente um mecanismo, que também é um mecanismo cerebral, que é determinante na maneira como nós agimos. E agora vai cair mais uma ficha. Vamos lá? Existe um mecanismo cerebral que ele funciona da seguinte maneira. Eu vou apagar esse pedacinho aqui, para termos mais espaço. Existe um mecanismo cerebral que funciona dessa maneira. Tá? Aqui nós vamos ter o quê? Nossas habilidades. E aqui nós vamos ter os desafios. O que é isso? O nosso subconsciente, a cada nanosegundo, isso acontece com todos nós também, o tempo todo, ele está interpretando os estímulos do meio ambiente e chegando a uma conclusão. Tá? Se as nossas habilidades elas são suficientes para enfrentar o desafio que se apresenta. O desafio é qualquer novidade, é qualquer coisa nova, é qualquer coisa que você tenha que fazer, é qualquer interação e assim por diante. Quando você acorda, já é um desafio, é um novo dia pela frente. Se você acorda angustiado, você acorda ansioso, acorda com medo, o que aconteceu? Este mecanismo aqui, ele leu o seguinte: as minhas habilidades não são o suficiente para eu conseguir vencer o desafio de um novo dia. Então você acorda angustiado, você acorda ansioso. Entenderam? Então a coisa funciona deste jeito. Você acordou, abriu os olhos, você leu que a tua habilidade ela é menor do que o desafio de enfrentar um novo dia. E aí você se encolhe. Ou você fica irritado, você já começa o dia irritado, já começa o dia com bronca, ou você começa o dia angustiado, ansioso, o que vai acontecer e tal. Agora, o que é que alimenta esta interpretação? É o que está aqui, ó. Este mecanismo, ele dá o combustível para essa interpretação. Quanto maior a pressão emocional, menos habilidade você enxerga que você tem para enfrentar os seus desafios. Se você tem medo, o medo é a emoção primordial,
Quando você acorda, o que acontece? Você sente medo porque você considera que não tem habilidade o suficiente para encarar a novidade e o mistério de um novo dia. Então você tem medo, você tem frustração, e aí você começa a reagir de maneira dependendo do seu perfil. Né? Você tem um perfil de líder, você acorda irritado, estressado, você já acorda 1000 por hora, já acorda xingando no trânsito, chegando nervoso na empresa e assim por diante. Se você tem um perfil que é de liderado, que mais de 85% da população mundial tem esse perfil de liderado, você acorda angustiado, você acorda ansioso, você acorda estressado, porque você não sabe o que vai te causar o estado de vítima em mais um dia. Tá? Este é um mecanismo muito importante, porque ele funciona o tempo todo. E o tempo todo as coisas mudam. Por exemplo, você acordou e se sentiu incompetente para encarar o novo dia. Então você acordou ansioso. Mas quando você acorda, você vê o sorriso do teu filho, da tua filha, né? Você vê a sua esposa sorridente, o trânsito foi tranquilo, não aconteceu nada, você chegou na empresa, está tudo bem, está tudo em ordem, você vai relaxando e você vai se adaptando, e aí a leitura que o teu subconsciente faz para a mesma situação, que é enfrentar um novo dia, ela já entra num equilíbrio. Então você encara que você tem condições, você tem habilidades para encarar o desafio. Então você está no fluxo, você está com as coisas equilibradas. De repente, chega o teu chefe, tá? Com o pé esquerdo, dando bronca em todo mundo. O que acontece? Instantaneamente você acha que a tua habilidade não é o suficiente para esse desafio. Você já fica ansioso. A hora que você vê que a bronca foi com outro e o chefe está com você, ele xingou, brigou com 2, 3, virou para você e fez: e aí, tudo bom? O que acontece? Instantaneamente você volta para o fluxo. A minha habilidade é o suficiente para o desafio porque não tem desafio. Entende como funciona isso? Agora, quanto maior a pressão emocional, mais tendenciosa é o quê? É esta interpretação. Situações onde você teria habilidade para encarar o desafio, por causa da pressão emocional muito forte, o que acontece? Você acha que não tem habilidade. Então coisas que você fazia muito bem há 2, 3, 5 anos atrás, 10 anos atrás, hoje para você já é um grande problema realizar. Por isso que nós acabamos perdendo habilidades que nós tínhamos quando nós éramos crianças e jovens. Porque a pressão emocional foi aumentando de tal maneira que você passou a interpretar que você não era mais capaz de fazer tão bem aquilo que você já fazia naturalmente. Entende como as coisas funcionam? E assim é no dia a dia. Este mecanismo funciona todo nanosegundo. Tá? O que pode ser um desafio? Pode ser uma coisa desconhecida, pode ser um dia de trabalho, dependendo de como você está, né? Pode ser, por exemplo, você está num treinamento e você não entendeu uma palavra que foi dita. Até que você entenda o significado daquela palavra, o teu subconsciente leu que a tua habilidade era menor do que o desafio de entender aquele conceito. E o que acontece? O teu processo de aprendizado para nesse instante. E você só volta a aprender quando você compreendeu o significado daquela palavra. Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Aquele período entre a palavra que você não entendeu e até te explicarem a palavra, este período de tempo você não aprendeu nada. Você tem que voltar e recordar. Você pode lembrar de situações em que você esteve assim, que as perguntas que você fez depois foram no intuito de entender aquele gap que ficou entre a palavra que você não entendeu e a explicação. É assim que nós funcionamos. Isto é o tempo todo, o tempo todo. Tá? Agora você vai compreender no próximo vídeo como funciona o DNC
e como eu tenho a solução para resolver as angústias, para resolver todos os problemas emocionais que você tem e para resolver a procrastinação, que atualmente é o grande fantasma de todos. Um abraço a todos, até lá!